Capítulo 5. Por que elas são o contrário do que confessam? O inconsciente encontra-se em relação de oposição e complemento com a psique consciente. Este é um dos motivos pelos quais as pessoas não fazem o que pregam. Não conhecemos uma pessoa somente escutando o que ela diz. Temos que observá-la para comprovar como age e reage em diversas situações. Além disso, existem também as incoerências conscientes e propositais. Os seres humanos, incluindo as fêmeas da espécie, são fingidos, falsos, mentirosos, enganadores e hipócritas. É comum que as mulheres maldigam um homem por quem se sentem atraídas. Quase todas são unânimes em condenar as atitudes dos cafajestes e playboys, negando de pés juntos a possibilidade de desejá-los, mas, quando estão diante deles, desfalecem e se entregam. Todas garantem desejar os bons, trabalhadores e honestos, mas, quando estão diante deles, os consideram cansativos e enfadonhos. Daí resulta que aquele que tenta se guiar pelo que as espertinhas dizem será pego de surpresa e se dará mal. Da mesma maneira, quase todas essas entrevistas e enquetes que pretendem desmistificar o desconcertante imaginário feminino são ridículas e falsas, somente atrapalham e desconcertam o nosso entendimento. Tome muito cuidado quando as ouvir dizendo: gosto de homens assim, assado, que façam isso ou aquilo. Elas muito provavelmente estão mentindo, pois no campo do amor e do sexo costumam ser o contrário do que confessam. Não tente se enquadrar no modelo masculino ideal confessado. Observe que elas se decidem pelo absurdo. Aqueles que as dobram são justamente o contrário do que é anunciado. Não perca tempo interrogando-as sobre o que querem. Observe-as e descobrirá. Se você perguntar, será enganado. Não é raro que solicitem justamente o que será rejeitado quando for recebido. Costumam retribuir o carinho com indiferença e o domínio protetor com carinho. Entender o psiquismo feminino é fundamental para lidarmos corretamente com essas sereias deliciosas. Entretanto, a verdadeira compreensão advém da observação e não por conversas. Nas escolas e colégios, comumente, as vemos desprezar os garotos bons, educados e estudiosos. Se juntam para admirar e perseguir competitivamente os mais bagunceiros e indisciplinados que preferem beber, viciar-se, divertir-se irresponsavelmente e evitar o estudo. Ainda assim negam, contra toda evidência, que preferem os piores quando interrogadas. Mas a observação imparcial revela que os critérios seletivos são o modelo das roupas, das motos, dos carros e, dependendo da idade, o tamanho do salário, da conta bancária e os bens materiais. Em suma, o destaque social é somente o que interessa. A preferência pelos piores as torna ingênuas e faz com que possam ser facilmente enganadas por qualquer um. Conheço rapazes que alugam motos e carros para ostentá-los nas portas das escolas, bares ou danceterias como se fossem seus. Também costumam pagar para que lindas prostitutas o acompanhem como se fossem suas namoradas. O resultado não se faz esperar e rapidamente várias mulheres tolas são levadas ao motel. Pouco racionais, essas fêmeas não resistem ao fascínio de falsos signos de poder que sejam convenientes. Depois, quando são abandonadas após perderem a virgindade, ficam reclamando e amaldiçoando todos os machos da terra, como se não fossem elas próprias as responsáveis por terem se oferecido justamente àqueles que não deviam, e continuam mentindo sem o menor pudor ao dizerem que se sentem atraídas pelos bonzinhos e honestos. Como li outro dia, não me lembro de onde, as mulheres não gostam do jantar romântico, como dizem, mas sim do alto preço do uísque, do diamante no anel que lhes é presenteado e do ouro dos adornos. Usam o amor para camuflar as cobiças vergonhosas.
A despeito das mentiras que todas insistem em tentar ingenuamente sustentar, a verdade é que a atração da fêmea é determinada pelo valor social do macho. Se o mesmo for considerado o gostosão ou o bonzão pelo ciclo social e de amigos em que ela vive, despertará atração, ainda que seja medíocre, estúpido, infantizado e promíscuo, como vemos nos filmes. Poderá ter várias namoradas simultaneamente, pois todas acharão sua promiscuidade linda e a considerarão um direito legítimo. Logo, aquilo que em tais condições ousam chamar de amor é uma porcaria, um sentimentalismo ridículo ativado pelo destaque social. A maioria dos machos não é capaz de seduzir mulheres lindas simplesmente porque acreditam que as mesmas são o que confessam abertamente. Ao caírem nesses mentirosos contos do vigário, agem de acordo com o que foram induzidos a acreditar e obtêm resultados opostos aos almejados. Enquanto isso, os piores vadios não se importam em mentir e fingir para impressioná-las e enganá-las sem o menor escrúpulo, sendo premiados com sexo e com carinho de boa qualidade. Isso se repete incessantemente em todos os lugares e ainda assim elas nunca mudam. A irracional passionalidade feminina compactua com a mentira, com o vício e com o fingimento, premiando a mediocridade e contribuindo para a degeneração social. Procure vê-las como robôs com sentimentos intensos, porém condicionados. A postura feminina é reflexo da masculina. Mude o seu comportamento e elas mudarão. Dê o que precisam e não o que pedem ou afirmam desejar. Experimente ser protetor, orientador e cuidadoso, por um lado, e simultaneamente misterioso, distante, comandante e frio, por outro. Você comprovará que elas mentem quando juram que preferem os apaixonados, carinhosos, melosos, afetuosos e carentes. A oposição entre o que dizem e o que sentem de fato encontra-se na origem das múltiplas confusões que desconcertam o sexo masculino. Vejam exemplos. As mulheres dizem que gostam de homens românticos. Isso é verdade em parte. Realmente gostam dos românticos e apaixonados para serem escravos, mas não sentem por eles atração sexual alguma. Dizem que detestam e não aceitam a infidelidade masculina. Essa é outra verdade parcial. Realmente, a infidelidade do escravo emocional não é aceita, mas, curiosamente, a infidelidade dos inacessíveis, que são os poderosos, famosos e, em geral, todos os socialmente destacados, não somente é aceita, como também funciona como um atrativo. O número de mulheres daqueles que mais aparecem é, infelizmente, algo que o torna interessante. Elas afirmam com todas as letras que não querem ser dominadas, mas quando namoram um democrático, se sentem enfastiadas, consideram-no um banana inativo e fraco, porque o coitado não pisoteia suas opiniões. Comprovamos, assim, que quase tudo o que as ouvimos dizer a respeito de si mesmas é mentira. Observe e comprovará que a maior parte das promessas que elas fazem no amor não é cumprida. Prometem telefonar e não telefonam. Prometem comparecer aos encontros e faltam. Prometem o paraíso no sexo e recusam quando chega o momento. Prometem fidelidade e paqueram outros caras. Prometem compreensão e te chamam de inseguro quando você quer esclarecimentos sobre condutas suspeitas. São desonestas no amor e somente cumprem o prometido quando temem as consequências das trapaças. Portanto, quando receber uma promessa, não acredite que a mesma será cumprida espontaneamente e estabeleça um justo castigo à altura da fraude, informando-a. Se você não fizer isso, ela se divertirá te enganando. Não se deixe arrastar pelo encanto da voz das sereias, com suas falas ludibriadoras. Se você perder tempo correndo atrás das bobagens que elas falam, te recusarão o sorriso cheio de vida, o olhar apaixonado, o beijo ardente, o abraço caloroso e o sexo enlouquecedor.
Tentarão ferrá-lo no final porque a lógica que as orienta é a do egoísmo sentimental absoluto. Por isso é lícito e justo você se armar e se defender. Mantenha-se sempre do lado da verdade e da razão. Não jogue sujo. Deixe essa tarefa para elas.